queridos irmãos, estamos iniciando a aula de número 2, a certeza da salvação. Que Deus esteja nos abençoando, nos capacitando para entender mais a respeito desta aula. A certeza da salvação. Iniciamos a aula lendo o texto de João, capítulo 3, versículos de 1 a 21, onde Jesus fala com Nicodemos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é o mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso que não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos e que temos visto. Mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem, que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levanta a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado por não crer no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Será que podemos ter certeza da nossa salvação? Lemos em 1 João, capítulo 5, versículos de 11 a 13. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm vida eterna. O que diz o apóstolo João sobre a certeza de nossa salvação? Ele diz que se cremos em Jesus, nós temos a vida eterna. Sim, é possível ter certeza de que Deus nos perdoa e salva, se cremos em seu Filho e seguimos. Nossa relação com Deus pode ser comparada a uma relação conjugal, de casamento. Um homem pode estar intelectualmente convencido que escolheu a esposa certa,
ou estar emocionalmente envolvido, amando-a de todo o coração. Entretanto, só o intelecto e as emoções não são suficientes para criar a relação e união conjugal. É preciso um ato de decisão para confirmar esta união. Sim, eu aceito. Faz toda a diferença. O mesmo acontece em nossa relação com Jesus Cristo. Não basta acreditar intelectualmente em Jesus Cristo ou ter uma experiência emocional, sentimental. Só nós tornarmos cristão quando nós decidimos por Ele, quando crermos, confiarmos, entregarmos nossas vidas a Jesus Cristo, permitindo que Ele seja nosso Senhor e Salvador pessoal. Assim lemos em João, capítulo 1, versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e esses ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Então, o que precisamos fazer para sermos filhos de Deus? Crer e o receber em nosso coração. Benefícios da certeza da salvação. O que nos é dado com a certeza da salvação? Lemos em João, capítulo 3, versículo 3, em que quem aceita Jesus recebe um novo nascimento. Jesus respondeu a Nicodemos: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lemos em Romanos, capítulo 5, versículo 1, em que recebe Jesus tem paz com Deus. Agora que fomos aceitos por Deus e pela nossa fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Lemos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, que quando ouvimos a pregação da palavra da verdade, e acreditemos nela para podermos ser salvos. A conversão, que é um novo nascimento, ocorre quando verdadeiramente cremos na palavra de Deus e obedecemos. Pois vocês, pela vida eterna e a palavra de Deus, nasceram de novo, como filhos de Pai que é imortal, e não de pais mortais. Lemos em João, capítulo 14, versículos 15 a 18, em que Jesus recebe também o Espírito Santo, pois o Espírito Santo é enviado por Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de Deus. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o reconhece, nem conhece, mas vos conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem aceita Jesus recebe o Espírito Santo, que se encarregará de nos convencer dos pecados e nos guiar na vida de fé. Lemos em Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 14, que a pessoa convertida identifica-se com o seu Salvador em sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, conforme Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé do Filho de Deus, que amou e se deu a si mesmo por mim. É maravilhoso estar salvo, melhor ainda é ter certeza da salvação. E este é um privilégio que eu posso ter quando eu creio em Cristo e confio na sua palavra. A certeza da salvação não vem através dos sentimentos e emoções, mas sim pelas evidências mostradas na palavra de Deus. Os sentimentos não são estáveis, mas estáveis. Não confie neles. E se eu pecar? Ser salvo não significa estar vacinado contra o pecado, nem tampouco que não precise mais de arrependimento, fé e confissão. Ser salvo significa ser
comprado por Jesus, o qual também te concede o Espírito Santo para ser consolador e guia de sua vida. Esse, por sua vez, mostra o teu pecado e aponta sempre de novo para o Filho Jesus Cristo e para o Pai Deus. Esse é o pecar. Se você cair em pecado, o próprio Espírito Santo te conduz ao arrependimento, à confissão e à defesa. Lemos em 1 João, capítulo 2, versículo 1: Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Observação: se Jesus Cristo vive em você e ainda assim você cai em pecado, isso não implica em perda da salvação. Arrependa-se, confesse o seu pecado, siga em frente e não peques mais. Nunca se esqueça de que Deus enviou ao mundo seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha uma vida nova e eterna, conforme João capítulo 3, versículo 16. É o que Deus quer fazer em tua vida, na minha vida e na vida de todos os que Ele criou. Mas muitos recusam porque acham que a vida no mundo é melhor. Somente quando descobrem que foram enganados pelo diabo, algumas voltam para Deus. É melhor não conhecer o caminho do pecado, culpa e sofrimento, e sim conhecer o caminho de Jesus em sua igreja. Na apostila de vocês, há uma figura que apresenta as fases da vida do ser humano e as desculpas para não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador até ser tarde demais. Primeiro, quando criança é jovem demais para pensar em Deus. Depois, na adolescência, é autossuficiente demais para pensar em Deus. Depois, no casamento, está feliz demais para pensar em Deus. Depois, já no mundo do trabalho, está ocupado demais para pensar em Deus. E cansado demais para pensar em Deus. Devido aos muitos compromissos, até que na última parte da figura está o túmulo no cemitério, e eu dizer, tarde demais para pensar em Deus. É assim os seres humanos deixam para depois o tempo passa e a sua vida é desperdiçada, e ele anda no caminho para o inferno. Infelizmente, isto é algo normal em nosso mundo, mas Deus não quer isto. Por isso mandou seu Filho, Jesus, para libertar e dar nova vida a todo aquele que crê. Aceite isto, é um presente de Deus a todas as pessoas. Quem aceitar será salvo e viverá uma vida muito feliz e eterna. Muito bem, recapitulando o que aprendemos hoje, trago as perguntas que estão na sua apostila. São elas. Primeira pergunta: baseados no que estudamos, podemos ou não ter certeza da nossa salvação? Por quê? Segunda pergunta: a segunda pergunta, segundo o texto de João, capítulo 1, versículo 12, quem é filho de Deus? Terceira pergunta: por que Deus perdoa nossos pecados quando buscamos andar no seu caminho e pecamos? Quarta pergunta: escreva verdadeiro ou falso em cada frase abaixo. Os benefícios da salvação são: primeira frase lá, a vida eterna. Segunda, a dúvida, o medo, a paz com Deus, a vergonha de sermos aceitos. Deus aceita como filhos de Deus. Quinta pergunta: se você ainda não nasceu de novo e quer muito que isto aconteça também em tua vida, faça a seguinte oração: Senhor Jesus Cristo, obrigado por me amar apesar de eu ser pecador. Agora eu entendo a tua palavra.
Agora eu entendo que tu morreste na cruz também por mim. Perdoa os meus pecados e venha morar no meu coração. Eu confio em ti como meu Senhor e meu Salvador. Muito obrigado, Senhor, pela nova vida que me dás. Muito obrigado que o Senhor escuta a minha oração. Amém. Sexta pergunta. Decore o João, capítulo 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Amém.